e sai jogando. Lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Sabe de quem? Gabigol! É o nome da emoção! Gabigol! João Guilhermezinho rasgam elogios ao Flamengo. Você sabe que o Flamengo agora está sob nova direção. Paulo Souza, que é o novo técnico do Flamengo, está reformulando a equipe do Flamengo para a temporada 2022. E o Zinho e o João Guilherme, que são os comentaristas ali da ESPN Brasil, eles falaram hoje no programa em que o Paulo Souza ele está montando um Flamengo dominador. Ele quer que o Flamengo venha dominar no Brasil. E provavelmente, pelo Flamengo ter o melhor elenco e estar buscando novos reforços, se ele colocar o estilo europeu que ele tem, então o Flamengo vai começar a dominar de verdade. O Zinho e o João Guilherme, eles cravaram isso hoje ali no programa ESPN Brasil. Nós vamos colocar um trecho desse programa de hoje para a gente reagir juntos aqui. Inclusive, eu queria que você colocasse aqui nos comentários qual a sua expectativa para esse novo Flamengo 2022. Será que esse Flamengo vai dominar aqui no Brasil? O Paulo Souza vai conseguir montar uma equipe dominante que vai dominar aqui no Brasil? Ou será que vai ser mais um Domenech, um Rogério Ceni que veio no Flamengo e não conseguiu fazer o Flamengo progredir? Então, escreve aqui nos comentários, já deixa aí o seu like no vídeo, já deixa o seu like, compartilha o vídeo aí com os seus amigos e vamos ver esse trecho. Inclusive, os créditos desse vídeo são todos do canal ESPN Brasil. Vou deixar o link aqui o link aqui na descrição do nosso canal. Vamos ao vídeo. Centro dos direitos de Thiago Maia. E informações confirmadas pelo próprio Marcos Braz, o Paulo Souza, consultado sobre a aquisição do Thiago Maia, disse que ele é um jogador muito importante para o trabalho dele e que o Paulo Souza conta muito com ele. Então, a possibilidadezinho, daqui a pouco o Paulo Souza vai falar aqui no ESPN FC, o técnico do Flamengo. A possibilidade do Thiago Maiazinho arrumar um espaço na equipe considerada titular do Paulo Souza, ela é bem considerável, hein, Tetra? Aí não é nada de anormal. Assim, o Thiago Maia, infelizmente, teve uma grave lesão, uma cirurgia, mas bem fisicamente, em condições, ele pode ser titular tranquilamente. Eu, particularmente, assim, aí é o meu gosto. Eu prefiro ele do que o Andrés Pereira. É gosto. São ótimos jogadores, bons jogadores, né? O Andrés, talentoso demais, mas assim, é gosto. Se eu fosse o treinador, você tem que escalar um ou outro. Dá até para jogar os dois juntos, mas tem que escalar um ou outro. Eu prefiro o Thiago Maia. Então, assim, o Flamengo adquire, o treinador já fala que gosta, e aí vai depender do jogador. Treinando, né, entrando em forma, estando à disposição. A verdade é que o elenco vai crescendo, todo mundo bem, e ele vai ter que escolher 11. Muita gente diz aí do Pedro com o Gabigol junto, a gente pode falar isso mais à frente. Eu acho que em muitos jogos eles vão jogar, né? Pode jogar Pedro e Gabigol, o treinador já falou, mas eu acho que de início agora, quando ele começar a montar o primeiro time, eu acho que isso não vai acontecer. E esse primeiro jogo aí, que talvez a gente comece a ter uma noção da escalação que ele considera principal, dia 5 de fevereiro, Fla-Flu pelo Campeonato Carioca. Será a estreia do Paulo Souza. Do outro lado, no Fluminense, teremos provavelmente estreias de Felipe Melo, de Cano, que foi anunciado hoje, já nós vamos falar sobre isso. E a interrogação está aí, são várias, em quem vai para o banco no Flamengo, porque ele abre o espaço para colocar Gabigol e Pedro juntos. Ele tem o Thiago Maia em alta conta. Então, nós estamos tentando aqui identificar, Jean Oddi, qual seria esse esboço de time principal do Paulo Souza.
Então, eu acho que a primeira coisa que é preciso acontecer no Flamengo, e o Paulo Souza, acho que ele pode tentar fazer isso, é acabar com essa história do time titular. A gente tem e teve isso no Flamengo demais na última temporada. Mais do que deveria ter, eu acho. Porque eu acho que quando você tem um elenco como o do Flamengo, essa história dos 11 titulares não faz sentido nenhum. Basta ver o time. Vou pegar o exemplo do Manchester City e do Pep Guardiola. Quem são os 11 titulares do Guardiola? Não existe. Você não crava quem são os 11 titulares do Guardiola. Você crava 7, 8, vão sempre sobrar 3 ou 4 vagas de jogadores que alternam ali. E acho que o Paulo Souza deveria fazer isso no Flamengo. Então, é óbvio que você pode jogar com o Pedro, com o Gabigol e com o Bruno Henrique, de repente contra um adversário, mas não vai jogar com esses 3 com outro adversário. Eu acho que a questão é essa, ele precisa tentar desfazer essa ideia que a gente tem no Brasil de que você precisa ter os 11 titulares e o outro é o reserva. O outro é o cara que só vai entrar se alguém se machucar, tiver suspenso ou tiver convocado. O Flamengo tem um elenco muito bom, né? Tem uns caras como o Pedro, o Michael, o próprio Thiago Maia, jogadores que não são vistos como titulares e que podem ser parte dos titulares. Aquele momento, aquele grande jogo, aquela partida mais pesada, que o cara coloca o time que ele acha mais forte. Mas aí ele tem que decidir se ele vai jogar com 2 volantes ou com um volante. Ele gosta de jogar com 3 zagueiros também. Não, para manter o Everton Ribeiro. Senão, eu acho que sairia o Everton Ribeiro. A gente discutiu, acho que antes de ontem, isso. Se for continuar o Thiago Maia ou o Andrés ao lado do Arão, não tem mais vaga. Você põe 4 aqui, 2 aqui, você tem que... querendo colocar, evidentemente, Pedro com o Gabigol. Tem que sair alguém. Tem o Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Aí foi aquela colocação que eu fiz ontem. Pode sair o Everton Ribeiro, ir para o banco e estar na lista do Tite. Ou o Flamengo tem um reserva, entre aspas, que está na seleção. Não te falei isso ontem? Que lembra do Vitor na Copa de 82, volante? Era reserva do Andrade. O Robinho teve uma fase que era o melhor jogador da seleção, do Dunga, etc., mas era reserva no Real. Pô, lá tinha uns galácticos e o Robinho não cabia lá, e estava na reserva e vinha para cá e arrebentava e ajudava o Brasil a ganhar. O Rodrigo não é titular no Real Madrid. O Rodrigo tá aí, Enfim, são vários casos, mas no caso do Flamengo, estamos discutindo, assim, dá para jogar só um volante? É isso? Eu vou só colocar o Arão, eu tiro o Thiago... Em alguns jogos dá, né, Mauro? Então, aí eu posso ir com o Gabigol, com o Pedro, com o Everton, com a Arrascaeta e com o Bruno. Depende do jogo. Aí eu ponho só o Arão ali e seguro a barra. Não, esse jogo agora eu preciso de 2. Vou botar o Thiago, que eu gosto, ou o Andrés. Porque o Andrés também tem a história de ir embora em junho, né? Então tem que dar uma valorizada. Há uma negociação para que ele fique, mas é difícil. É difícil ficar. Então vamos supor que esses 2 venham a ser titulares, o Arão e o Thiago. Aí tem que decidir. Vai tirar um zagueiro ali? Rodrigo Caio vai jogar, vai comprar um outro zagueiro, aí joga Felipe Melo. O Jean acompanhou muito o trabalho do Paulo Souza na Fiorentina, né? E as informações que temos é que ele gosta de jogar muito com 3 zagueiros, né? Sim. Ele usa muito o esquema com 3 zagueiros. Ele jogou muito com o esquema de 3 zagueiros na Fiorentina, mas eu acho que, assim, foi interessante a primeira entrevista dele, porque ele não é um cara dogmático, aquela coisa de que não... Existem treinadores que são assim e são muito bons. O Antônio Conte, por exemplo, ele praticamente só joga com 3 zagueiros e com os alas. Também é um jogador que escolhe o time que vai ter, né? Agora não mais no Tottenham, mas eu acho que ele é um técnico que deixou claro, inclusive na entrevista dele, que vai variar, que vai mudar. Não tem esse negócio de que sempre vai jogar com 3 zagueiros, que sempre vai jogar com uma linha de 4, que vai jogar com 3 atacantes. Ele pode jogar com 2 atacantes, pode jogar com 3, pode ter um 4-2-3-1 com um meia centralizado. Então, eu acho que ele deixou claro essa possibilidade de mudança. A gente, inclusive, o Abel Ferreira, né, a gente falou tanto disso, mudou o tempo todo o time do Palmeiras em relação às suas escalações e tudo mais, e deixava claro, a exemplo do que fez o Paulo Souza agora, deixava claro desde o começo, porque falava-se muito que ele gostava dos 3 zagueiros, né? Quando ele chegou, olhando para o histórico, falava-se muito, mas ele gosta de 3 zagueiros, ele gosta de 3 zagueiros. E ele, de fato, em vários momentos da temporada, fez o time jogar com 3 zagueiros. Às vezes não eram 3 zagueiros de ofício. Que no caso pode ser o Felipe, né? Pode aqui ser. No Flamengo. Pode ser o Felipe. Pode ser o Rodrigo Caio, o Davi Luiz e o Felipe. Exato. Puxar o Felipe ali para fechar, né, Subindo menos, evidente. Outro zagueiro que pode estar chegando.
Não, mas eu digo o Felipe mesmo ser mais puxado para esse terceiro e deixar um outro cara Não, para aí o fazer caso é o sala Rodrigo pela Caio, esquerda, que né? infelizmente está com problemas e tal. O Flamengo busca um outro zagueiro exatamente para compor essa parte da defesa, que o Rodrigo Caio, de fato, tem muitas lesões, está agora se recuperando de uma inflamação nos pontos. E o nome do Carlos Salcedo, do Tigres do México, é um nome que está sendo analisado e tentado pelo Flamengo. Pois não, gente? Não, o legal é que eu acho que o Paulo Souza indicou isso. Ele indicou que esse time vai mudar, que não vai ser um time estático, que não vai ser um time sempre com os mesmos jogadores. Nesse sentido, até diferente do Jorge Jesus, né? Sim. Que fazia o que podia para escalar sempre os mesmos, independentemente do desgaste e tudo mais. E tinha sido um contexto diferente também, né? Porque ele teve 3 jogadores importantes, 3 ou 4 chegando no meio da temporada brasileira, mas para eles era o começo, então não eram caras que vinham com um desgaste absurdo. Eu acho que é importante também os dirigentes do Flamengo explicarem bem para o Paulo Souza qual é o contexto aqui, qual é a real do futebol brasileiro, para que ele também já esteja precavido em relação às questões físicas que foram um problemaço para o Flamengo na temporada passada. O Flamengo acabou de divulgar no seu site, né, uma entrevista do Paulo Souza à Flá TV. E a nossa equipe aqui do ESPN FC separou alguns trechos e nós vamos mostrar para você, fã de esporte. A oportunidade do Sport Lisboa Benfica e crescendo, foi um momento que para mim e para a minha geração foi super importante, porque houve um crescimento académico, estruturado, planificado, bem organizado, de uma parte da estrutura do futebol que permitiu desenvolver perfis de jogadores e perfis de equipa, como foi o caso da Seleção Nacional, através dos clubes, alguns clubes importantes, como o Sport Lisboa Benfica, Sporting, Porto, Guimarães, de forma a poder alimentar a seleção nacional. E, passado 3 anos desse processo, podemos conquistar pela primeira vez o Campeonato Mundial de Sub-20, na Arábia Saudita. Comecei a ser um jogador influente, importante, e várias oportunidades se criaram. Um treinador, e como vejo um pouco, como gosto de ver as minhas equipas, protagonista, dominador, ofensivo, organizado. A nível de liderança, positivo, confiante, com fortes convicções. A forma como chegaram, de procurar conhecer a minha metodologia de trabalho, como é que eu interajo com o meu staff, como é que nós nos relacionamos entre nós e com o grupo, o conhecimento que tinha do elenco do Flamengo, das ideias que foram protagonizadas nos anos anteriores, como é que eu via, como é que eu eventualmente chegássemos a acordo que passos é que nós iríamos dar dentro desse mesmo elenco, do futebol que nós queríamos, que gostamos e queremos operacionalizar. Também um conhecimento introdutório individual de quem é quem, naquele caso Marcos Braz e o Bruno Spindel, e o que é o clube, ou seja, deu-me logo desde o início a perceber que tipo de clube é que poderei esperar. Isso mostrou também alguma direcionalidade na minha pessoa, como líder, como treinador, para uma tomada de decisão que depois veio-se a concretizar passado alguns dias. Zinho, pode ser que eu esteja enganado, mas assim, eu percebo que a torcida do Flamengo, antes mesmo da estreia do Paulo Souza, meio que abraçou o treinador, né? Tá querendo, tá acreditando nesse trabalho, né? Sim. Passa muito pela negativa do Jorge Jesus, né? A novela que foi. Ficou claro, né, que o Jorge Jesus disse um não. E o torcedor, ele torce pelo Flamengo. Né? Não tem essa coisa. O Jorge Jesus fez uma campanha linda, maravilhosa, está na história. É um dos maiores, mas ele quis sair e ele não quis voltar. Então o torcedor que foi lá na Polônia pagou a sua rescisão e não quis ficar na seleção polonesa para assumir o Flamengo. E acreditando no Flamengo. Claro, aí ele fez aquela frase lá, tô indo para o maior time do mundo, aí gerou debate, confusão, cada um fala da maneira que... Mas é claro, ele fez aquele marketing para o torcedor o abraçar mais ainda. Teve lá em Portugal, a gente viu a despedida, né? Os consulados e embaixadas indo lá apoiá-lo. Agora ele chega, né, muito determinado, querendo muito, mostrando o conhecimento do clube,
querendo se adaptar o mais rápido possível, fazendo pedidos e a diretoria atendendo. Então esse início empolga o torcedor. É claro que tem que esperar a bola rolar. O jogo é que diz tudo. No futebol brasileiro, eu não concordo muito com isso, mas é o resultado. Por mais que o cara desenvolva um bom trabalho, tenha metodologia, né? A gente vê ele muito bem articulado nas palavras, no conhecimento, no que ele entende de futebol. Aí está, a gente pode ver que o Paulo Souza, ele mesmo já declarou aqui em sua entrevista de hoje que ele quer um Flamengo ofensivo e dominante, quer dizer, ele gosta de dominar a partida, ele gosta de ter um time ali ofensivo, e é tudo isso que a torcida do Flamengo quer. Quer ver um Flamengo ofensivo, quer ver um Flamengo dominante na partida, e era isso que acontecia na época de Jorge Jesus, né? Do Mister Jorge Jesus. O Flamengo dominava todas as partidas. Tinha até partida que o Flamengo entrava em campo meio frio no primeiro tempo, tomava um gol e logo já virava. 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, já começava a dominar a partida. E é isso que Paulo Souza quer implementar no Flamengo. Quer uma equipe mais ofensiva e uma equipe dominante. Então vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo estreia no Campeonato Carioca contra o Fluminense, né? Quer dizer, vai ser um clássico, e já logo no clássico vai ser a estreia do Mister Paulo Souza. Vamos ver como ele vai sair. Deixa aqui nos comentários e escreve aqui para a gente poder, vamos ler depois no próximos vídeos aqui no nosso canal, os comentários de vocês. O que você acha de Paulo Souza? Será que ele vai dar certo no Flamengo? Ou será que vai ser mais um técnico que passou e não fez história no Flamengo? Deixa aí o seu like, apoie o nosso canal. Você deixando o seu like, você vai estar apoiando o nosso canal para que a gente possa estar fazendo mais vídeos aqui sobre o futebol, sobre o Flamengo, sobre as notícias do mundo do futebol.